Pronto. Obrigada. Vamos fazer o retorno. Agradecendo a todos. Próximo, habeas corpus, número 063, 058570, 2025, número 9 do roteiro extra-pauta, de minha relatoria. Paciente Alisson Vieira de Lima e advogado Sérgio Quezado Gurgel e Silva. Presente? Boa tarde, Excelência. Sim, presente. Eu não estou lhe vendo. Consegue ver agora, Excelência? Sim, sim, doutor Sérgio. Pode prosseguir. O senhor dispõe de 15 minutos. Obrigado, Excelência. De início, gostaria de saudar esta Câmara, que faço na pessoa da presidente, sem querer tomar muito tempo de vossas excelências, serei bastante breve na explanação. Esse caso, cuja marcha processual se arrasta já há mais de uma década, refere a uma imputação de furto qualificado de 5 pares de sandálias de uma indústria em que laborava o paciente, cujo valor individual de produção variava entre R$ 2,50 e R$ 3 cada par, totalizando uma quantia irrisória que não ultrapassa a cifra de R$ 15. Tivemos ontem aqui em Juazeiro do Norte uma procissão luminosa de Nossa Senhora das Candeias que contou com mais de 300 mil pessoas. E inspirado nesse movimento, eu penso que meu papel aqui hoje não poderia ser outro que não de lançar luz de uma candeia sobre a justiça que ainda está obscura no processo de origem. É intuitivo e chega a ser até constrangedor, excelências, reconhecer a movimentação do aparato estatal em torno de um bem tão modesto. O princípio da insignificância, mais do que uma mera formalidade, deriva da expressão do bom senso jurídico que resguarda a proporcionalidade entre fato e reprimenda criminal do Estado. Já bem se sabe que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, assim como do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, exige para o reconhecimento da atipicidade material a presença de alguns vetores: mínima ofensividade, reduzido grau de reprovabilidade da conduta, ausência de periculosidade social, inexpressividade da lesão jurídica, e todos esses requisitos estão absolutamente, escancaradamente presentes no processo de origem. A conduta não foi praticada com violência ou grave ameaça, não consta isso do libelo acusatório. Os bens, além de serem de um valor desprezível, foram inteiramente restituídos. Consta isso desde a fase inquisitorial. O comportamento do paciente jamais extrapolou limites de alta reprovação, tampouco se reveste de habitualidade criminosa. A suposta lesão ao patrimônio da empresa, uma indústria de calçados, é de uma irrelevância tal que sequer justificaria a instauração de uma sindicância interna, quanto mais a abertura de uma ação penal com tramitação que se estende por mais de uma década. Exigir a continuidade da ação penal é converter o direito penal em um mecanismo de opressão, em que ele deva se fazer presente em toda e qualquer situação comezinha do dia a dia. Quando o sistema judiciário se debruça sobre pares de sandálias de R$ 3, ele ignora a essência do seu papel civilizatório, revela uma preocupante incapacidade de distinguir o crime do que é trivial. Aplicar o direito penal, no caso descrito na denúncia do processo de origem, é como erguer um canhão para alvejar um mosquito. É um comportamento barulhento, caro e inútil. Por todo exposto, é impositivo reconhecer, como já fazem os tribunais superiores, como já faz esse tribunal em hipóteses análogas, que se está diante de um indiferente penal, de modo a justificar o trancamento da ação por ausência de tipicidade material. Se, de um lado, o Ministério Público, em seu laborioso parecer, opinou pela desconstituição da decisão que ratificou o recebimento da denúncia, a fim de que as teses de defesa levantadas na resposta escrita à acusação, inclusive a tese de atipicidade material, sejam analisadas pelo juiz de origem, nós gostaríamos de ir além e de pugnar para que o processo seja desde logo trancado e que se retire das costas do paciente uma cruz que jamais deveria ter sido erguida por causa de chinelas de R$ 3. Eu agradeço a vossas excelências a atenção despendida, renovo aqui os votos de um bom julgamento e um bom final de tarde. Muito obrigada, doutor Sérgio. Passando a palavra ao Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público mantém o parecer firmado nos autos. Obrigada. Eu passarei a ler aqui a emenda. Já adianto que a ordem é concedida parcialmente, doutor Sérgio. Eu já vou lendo aqui a emenda.
Direito Processual Penal, habeas corpus, nulidade da decisão que ratificou o recebimento da denúncia, ausência de fundamentação, necessidade de apreciação das teses defensivas, writ parcialmente conhecido, ordem concedida na extensão cognoscível. Acho que eu não preciso mais delinear, né? Eu acho que o voto já diz, e a emenda também já está, né, atendendo a um dos pedidos de Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos. Só um minutinho, peraí que eu vou ver se os meus colegas... Estarei por aqui. O voto da desembargadora Vângela. Acompanho Vossa Excelência. Desembargadora Ângela. De igual forma, Excelência, com a relatoria. Pronto. Agora, por unanimidade, a ordem parcialmente conhecida e na extensão cognoscível concedida nos termos do voto da eminente relatora, ratificando o parecer ministerial. Obrigada, doutor Sérgio. Até a próxima. Agradeço. Bom trabalho a todos. Obrigada. Próximo processo também de minha relatoria. Habeas corpus número 063015606-2025, número 10 do roteiro extra-pauta. Paciente Kleber Souza Silva, advogado doutor Abraão Lincoln Souza Ponte. Doutor Abraão está presente? Presente, Excelência. Pronto, doutor Abraão. Não sei se estou lhe vendo aqui. Doutor Abraão, não estou vendo a sua câmera. Estou com a câmera ligada aqui, não sei se os demais estão conseguindo me sim, agora eu estou vendo. Eu tenho que colocar a exibição de galeria, mas ela não fica todos juntos. Pronto. É porque agora ficou um pouco embaçada a câmera. Pronto, deixa eu... O senhor dispõe que agora vai melhorar. Pronto, Excelência, estou com a palavra. Pois não. Queria muito rapidamente cumprimentar a presidência desta 4ª Câmara Criminal, que neste processo funciona como relatora, desembargadora Silvia Soares de Sá Nóbrega, que muito bem me recebeu virtualmente no despacho desse processo. Cumprimentar seus demais pares, eminente desembargadora Vângela Fontenelle Pontes, desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, o doutor representante do Ministério Público, doutor Pedro Casimiro, doutora Wanda, defensora, e os demais colegas. Excelências, não existe manual de oratória nenhum que vença uma coisa que eu aprendi há algum tempo, né? Que sustentação oral tem que ser muito breve, muito objetivo, sem cansar os desembargadores, né? E é assim que eu vou procurar seguir. O processo aqui, a análise desse habeas corpus, desembargadora Ângela Tereza, é muito simples. Esse processo tramita há 18 anos no Tribunal de Justiça. 18 anos, no primeiro grau. Somente para Vossas Excelências terem uma ideia, ainda está pendente a citação de 3 réus para apresentarem defesa prévia. Essa decisão está nos autos, no primeiro grau, do dia 4 de dezembro agora, 4 de dezembro de 2025. O juiz intima os 3 réus para apresentarem defesa prévia. Isso, 18 anos de tramitação. E aí eu fui ver, porque o juiz lá na decisão ele diz: os réus em audiência foram intimados e não apresentaram defesa prévia. Reitere-se a intimação dos réus. Quando eu fui ver, Excelências, essa audiência foi em 2008. Em 2008 tentaram intimar os réus para apresentar defesa prévia, e a reiteração dessa intimação é somente agora, 17 anos depois, em 2025. E o paciente aqui, no caso, o objeto do habeas corpus são 2. É falta de justa causa para se instaurar ação penal, porque o paciente foi incluído no processo 1 ano depois, porque uma testemunha disse que ele teria fornecido o veículo para a prática do crime, e aí o Ministério Público, na audiência, se manifestou pelo aditamento da denúncia e pela inclusão do paciente, sem inquérito policial prévio.
Eu não estou aqui querendo sustentar, desembargadora Vanja, que o inquérito policial ele é condição sine qua non para a instauração da ação penal. Não. Mas todos os réus tiveram inquérito policial prévio. Todos os réus foram ouvidos durante um longo inquérito e nunca o paciente aqui, meu cliente, foi citado em hipótese nenhuma no inquérito. Durante a oitiva da ação penal, ele foi citado e aí o Ministério Público, na audiência, adita a denúncia e ele já vira réu como qualquer outro, sem individualizar a conduta. Mas o fato, aqui, Excelência, não é nem tanto a falta de justa causa para a instauração da ação penal. O fato é a falta de razoabilidade do tempo que este processo está tramitando, 18 anos. 18 anos. E eu chamo a atenção aqui para o parecer do Ministério Público. Olha o que é que o parecer do Ministério Público cita. Ele diz o seguinte, ele diz que os adiamentos excessivos dos atos processuais merecem uma ademoestação do juízo. Ou seja, o Ministério Público reconhece que realmente processo muito longo, 18 anos para a formação da culpa. E aí ele diz que o juiz de primeiro grau merecia uma ademoestação por parte do tribunal. Eu concordo que merecia, mas merecia em 2011, merecia em 2012, merecia em 2015, merecia em 2018, em 2022, merecia em 2024. Nós estamos em 2026. São 18 anos tramitando esse processo. Contra meu cliente, que foi incluído um ano depois, realmente é verdade. Está há 17 anos tramitando esse processo. E aí o Ministério Público, me permitam, no parecer, diz o seguinte, somente em situações extremas, quando é manifesta e injustificável a demora. Excelência, se esse processo, que dura 18 anos, não for uma situação extrema, o que é uma situação extrema apta a ensejar o trancamento de uma ação penal pela demora desarrazoada na formação da culpa? Porque, veja, as penas no Brasil prescrevem em 20 anos. O processo tem 18 anos tramitando, contra o meu cliente, 17. Mais que isso, mais que esse tempo, somente a prescrição. E a prescrição não é que há um excesso de prazo. A prescrição já não tem mais prazo. Então, eu estou aqui beirando uma prescrição genérica, uma prescrição em perspectiva. E eu estou vindo buscar aqui o judiciário com o processo tramitando há 18 anos. E aí, veja, Excelência, se o Ministério Público tivesse trazido o seguinte, durante o seu parecer, olha, é o seguinte, o processo demorou, mas veja, por conta de que existiram artifícios da defesa para fazer demorar o processo, nada disso é dito no parecer ministerial e nem mesmo no relatório das informações que a vara de origem prestou. Não, a defesa protelou, a defesa se utilizou de artifícios para que o processo demore. Nada disso é dito, não existe isso. Não, mas é uma situação excepcional, porque o acervo da vara estava muito grande. Nada disso é dito no relatório. Se Vossa Excelência pudessem, tiverem lido o relatório do primeiro grau, nada disso é dito. Não, é uma situação excepcional, a vara de Uruburetama passou por uma questão excepcional e o acervo estava muito grande. Não tem nada disso, não tem nada disso. Então, eu percebo que o parecer ministerial, ele utiliza fundamentos, mas fundamentos que servem para qualquer outro processo. É como se fosse algo um tanto quanto genérico, porque, concretamente, não existe nada que justifique um processo tramitado há 18 anos. E eu repito com muita clareza, em 4 de dezembro de 2025, tem lá um despacho do juiz de primeiro grau mandando intimar 3 réus dos 6 para apresentarem defesa prévia. Esses 3 réus vão poder arrolar testemunhas, vão poder impugnar documentos, vão poder requerer perícia, vão poder... Ou seja, é um processo que está anunciado uma prescrição. Nós vamos esperar prescrever. É esse o recado que nós vamos dar para o tribunal de primeiro grau de que não, isso aqui não é excesso. 18 anos não é excesso. Veja bem, e aí, quando eu cito que o paciente aqui é policial militar, e diga-se de passagem, é o soldado mais antigo da Polícia Militar hoje, é o Kleber, o soldado mais antigo da Polícia Militar, porque ele está há 18 anos esperando esse processo ser julgado para que ele possa requerer suas promoções. Todos os colegas deles já são subtenentes. Ah, mas é uma questão administrativa, disse o MP. É uma questão administrativa. Eu sei que é uma questão administrativa, mas eu trouxe essa informação somente para chamar a atenção
que não é justo, não é razoável que um processo dure 18 anos e o sujeito policial militar, inclusive, com atestados médicos, porque certamente isso tem feito muito mal a ele. Ninguém aqui há de duvidar que a pena já foi aplicada, mesmo não tendo sido julgado o processo, porque esperar 18 anos para se julgar, para se formar uma culpa, isso já é se aplicar uma penalidade. Então, veja, excelências, o Ministério Público diz também, olha só a frase que o Ministério Público utiliza, a demora é inerente ao volume. Que volume? Se nem mesmo a vara justificou a demora em volume de processo, eu nem sei quantos processos estão tramitando lá. Na verdade, esse despacho agora de dezembro saiu porque nós começamos a impulsionar, porque senão o processo não é julgado. Inclusive, eu fiquei pensando, será que é bom eu entrar com habeas corpus agora ou eu esperar a prescrição? Porque já está prescrito. Se ele fosse condenado hoje, a pena em concreto já está prescrita, são 18 anos. Mas ele não aguenta mais esperar um processo dessa natureza. São 18 anos esperando, nada justifica, excelências. Veja bem, mas existe a necessidade de precatória. Há 4 anos que não se expede mais precatória pelos correios, as precatórias são feitas por malote digital. Quando a vara de origem foi prestar informações à desembargadora, prestou por malote digital. Apertou o enter, já estava no computador da desembargadora as informações prestadas, ou seja, não justifica. E não justifica e nem a vara justificou nas informações prestadas. Ou seja, aqui há 2 caminhos. Há um caminho em que mais 3 autoridades podem lavar as mãos. Não, vou lavar as mãos, vou utilizar aqui argumento, ao ver da defesa, genérico, porque dizer que essa demora não é desarrazoada, isso é um argumento genérico. 18 anos é desarrazoado em qualquer tipo de processo. A pluralidade de réus. Mas veja, olha só a pluralidade de réus. São 6 réus. O juiz determinou agora que 3 deles apresentassem defesa prévia. Doutor, mas a vara está tentando intimar eles faz tempo. Não, tentou em 2008. E agora está tentando de novo em 2025. Tentando não, né? Vai tentar agora intimar para apresentar defesa prévia. É um processo que já está anunciado, uma prescrição, e nós vamos esperar, porque maior do que esse prazo, mais desarrado que esse prazo, só a prescrição. E eu preciso esperar o processo prescrever. O tribunal, agora há pouco, um colega advogado aqui estava discutindo, porque 1 ano para a formação da culpa era muito tempo. Agora há pouco, que me antecedeu aqui presencialmente perante Vossa Excelência, que 1 ano era muito tempo e que, inclusive, foi recomendação para que a vara antecipasse em que pese lá se tratar de réu preso. Mas aqui são 18 anos contra o meu cliente, 17 anos. Ele foi incluído posteriormente na ação penal, durante a audiência, em que uma testemunha disse, olha, foi o Kleber que emprestou o carro. Ele não estava nem no local do crime, foi o Kleber que emprestou o carro. E aí o promotor aditou a denúncia e ele respondeu da forma como os outros, inclusive por porte de arma, e ele tendo emprestado o carro em concurso de pessoa, ou seja, ele já foi incluído ali de carona realmente no processo, nunca foi ouvido, não teve inquérito policial prévio, em que pese não ser o inquérito policial peça indispensável, mas todos os outros tiveram inquérito policial prévio. Inclusive, no próprio parecer do MP, que adita a denúncia, o MP diz, essa situação merece ser melhor apurada em sede de instrução. Você apura, você investiga em sede de inquérito. Ou seja, já não dava mais tempo ali, então se colocou ele dentro da ação penal, mas mesmo sem inquérito, e os outros tiveram inquérito lá. Ou seja, são situações que as testemunhas já morreram, já teve réu que morreu, e a culpa não é de ninguém, não. A culpa não é do juiz, porque o juiz assume 3 meses na comarca e já quer sair, e já fica a comarca sem juiz. A culpa não é do promotor, porque o promotor passou por lá e saiu. A culpa não é da corregedoria, porque a corregedoria deve ter realmente recomendado. A culpa não é nossa, a culpa é de todo mundo ao mesmo tempo. A culpa é de várias autoridades verem esse processo e fazerem vista grossa, né? Porque não se justifica, na minha cabeça, não se justifica um processo tramitado 18 anos, por mais que tenham 6 réus. Não é justificativa. O Ministério Público falou de forma genérica, mas o Ministério Público não trouxe um dado. Não, é porque o volume dos processos da comarca é um volume diferenciado. Não, é porque a defesa protelou, a defesa utilizou de... Não tem nada, não tem nenhuma informação nesse sentido. É só
a argumentação, com todo respeito, um tanto quanto genérica mesmo, um tanto quanto genérica. E aí o Ministério Público diz que não há demonstração cabal. Como que não há demonstração cabal? Um processo com essa demora na formação da culpa. A demora é inerente ao volume. Que volume? Não há volume. Não há volume. A demora mesmo, a falta de juiz na comarca. O MP para finalizar, não demonstrou nenhum ato concreto para ser contrário à demanda. Eu até achava que o Ministério Público queria concordar. Realmente aprendi muito cedo isso, graças a Deus, que o advogado não está contra o promotor. Se esse habeas corpus for concedido à ordem, a defesa não venceu e o Ministério Público não perdeu. Né? Eu acho que todos nós estamos no mesmo cenário. A gente quer que a justiça seja feita. E conceder a ordem nesse momento, num processo que dura 18 anos, que o sujeito já foi penalizado, repito, porque é o soldado mais antigo da Polícia Militar, não seria uma situação de injustiça. Então, nós temos dois caminhos para finalizar e não tomar mais o tempo de Vossa Excelência. Nós podemos lavar as mãos e utilizar argumentos genéricos para dizer que se justifica, ou nós podemos realmente colocar um ponto final nisso e dizer, olha, o Tribunal de Justiça do Estado de Ceará não aceita, nessas circunstâncias, processos dessa natureza para a formação da culpa. Não vou procurar nenhum culpado, enfim, da comarca, até porque são 18 anos, já se passaram por lá 20, 30, 40, 50 juízes, mas o fato é que isso não pode se admitir. E aí, excelências, é só reiterar mesmo e agradecer a atenção de Vossa Excelência, que se conceda a ordem, se conheça do habeas corpus para se conceder a ordem, mesmo que de ofício, porque a situação de fato aqui realmente enseja uma intervenção por parte do Estado juiz, no sentido de não se admitir que processo dessa natureza demore tanto tempo para se formar a culpa, e o tribunal já tem diversos precedentes, que quando a demora é desarrazoada, desproporcional e injustificada, a ação penal pode ser trancada. E, repito, o processo já é um anúncio de uma prescrição. Vossa Excelência só estarão antecipando e minimizando a dor do paciente. Muito obrigado, Excelências. Obrigada, doutor Abraão. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público, apesar das alegações do ilustre advogado, mantém o parecer porque houve uma análise do procurador que zarou o parecer. Então, eu mantenho o parecer já firmado. Obrigada. Voltando aqui para a minha exibição. Galeria. Vou passar ali aqui a emenda e depois eu faço alguma observação. Emenda de Direito Processual Penal, habeas corpus, roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, trancamento de ação penal por alegada inépcia do aditamento da denúncia e excesso de prazo para a formação da culpa. Ordem parcialmente conhecida e na extensão cognoscível denegada com determinação. Aqui tudo já foi delineado, aqui eu vi atentamente o que a defesa disse, eu li aqui a parte negritada porque os meus pares aqui já têm ciência do voto anterior, né? Conhecia quando estava no interior a comarca de Jaguaretama, já fui juíza zonal ali em Russas, ali pelo Riacho do Sangue, por ali, é uma comarca, realmente, teve uma hora que o senhor falou Uruburetama, eu fiquei na dúvida de Jaguaretama. É uma comarca onde existe realmente ali aquela região, Sertão Central, chegando ali para Jaguaretama, de muitos crimes realmente a ser identificado, mas eu acho legítima o seu desabafo, entendo perfeitamente, tá? Mas aqui no meu voto, eu estou delineando alguns fatos, estou fazendo a recomendação, achando que não é o momento para trancamento de ação penal, nem é a situação para tal. Pelo menos do que eu pude observar, ela constitui, aqui nas minhas razões de decidir, constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. A inclusão do paciente no polo passivo ocorreu por aditamento à denúncia, conforme já foi dito, atendeu às exigências do artigo 41, descrevendo as condutas atribuídas ao acusado.
Mas o fato em si aqui, o que se realmente se pondera é a questão realmente do que o advogado aqui coloca com relação ao razoável tempo, né, do processamento do feito. E aqui no item 7, eu coloco, não, do item 6, a alegação de excesso de prazo não se mostra suficiente para o trancamento da ação penal, pois o processo possui complexidade, múltiplos réus e não houve paralisação absoluta. A mora processual decorre de incidentes processuais e readequação da marcha processual. Não há como ignorar, contudo, que a razoabilidade não pode servir de óbice à conclusão dos feitos e impedir o acesso a uma prestação jurisdicional adequada. Assim, a despeito de não vislumbrar desídia por parte do juiz processante apta a caracterizar constrangimento ilegal, há também de se ponderar os prazos para a conclusão da persecução penal, em atenção à efetividade e proteção dos direitos fundamentais do réu, entendendo-se como adequado o envio de determinação atinente à conferência de celeridade ao processo à autoridade impetrada. E foi assim que eu coloquei aqui meu voto, como eu disse, entendendo perfeitamente, né, esse desabafo, os fatos que foram trazidos, verifiquei, como a própria defesa disse, tiveram alguns óbices durante o trâmite, Ministério Público que não estava mais na comarca, e outras situações mais relevantes ou menos relevantes. O fato é que realmente é muito tempo. Mas aqui eu deixo a minha recomendação e submeto a meus pares para que analisem o voto aqui exarado. Como vota a desembargadora Vanja? Acompanho Vossa Excelência. Desembargadora Ângela, De igual forma, Excelência, com relatoria. caso, por unanimidade, ordem ordem parcialmente conhecida, da mesma, na extensão cognoscível denegada, nos termos do voto da eminente relatora, com recomendação. Muito obrigada, doutor Abraão. Boa tarde. Próximo processo, habeas corpus número 06-32137770-2025, número 8, roteiro extra-pauta, também de minha relatoria. Paciente Francisco Igor Brito Nascimento, advogado Alexandre Torres da Rocha. Outra. Acho que é isso. Doutor Francisco Dayaleson, o senhor está presente? Boa tarde, doutora. Doutor Alexandre Torres, tá? É ele que vai sustentar. Então, assim, Alexandre Torres, o senhor tem procuração nos autos, não é? Sim, doutora. Caso não... Pronto. Pois não, doutora. O paciente é Francisco Igor Brito, né? Isso, doutor. Francisco Brito Nascimento. Pronto, mas eu estou só lhe perguntando se o senhor tem procuração para ouvir, né, que a ordem foi concedida. E perguntar se o senhor tem interesse em fazer a sustentação. Com certeza, doutor. Estamos prontos para isso. O senhor quer fazer a sustentação? Sim, com certeza. Está me ouvindo bem, doutor? Olha, a ordem foi concedida. Pronto, doutora. Pois vamos lá, doutor. O senhor quer só um fazer a minutinho aqui. sustentação, doutor Alex? Nós concedemos o seu pedido de habeas corpus. Foi concedido, né? Foi, o requerimento foi concedido, foi deferido. Graças a Deus. Então, doutora, já que há o deferimento do nosso pedido, né, colocando nossa liberdade, não há o que eu sustentar, apenas agradecer, porque essa Casa de Justiça, ela passou a praticar justiça, né? Pronto. Então, vamos aqui, vou fazer somente a leitura da ementa negristada, penal, processual penal, habeas corpus, prisão preventiva, suposta participação em organização criminosa, fundamentação inidônea, substituição por medida cautelar diversa, ordem concedida. Correto? Muito obrigado, doutora, a todos os colegas e desembargadores desse egresso do Tribunal de Justiça. Vejo que essa Casa de Justiça praticou a justiça, restituindo a liberdade
de uma pessoa que, juntamente com a família, clama por justiça, clamou também, não somente o clamor da família, mas também dos moradores da região onde o mesmo reside, né? E calando o choro dos seus filhos menores, calando o choro da sua vozinha e trazendo alegria, porque está levando uma pessoa que, no nosso entendimento, sofreu essa injustiça, mas que essa casa soube praticar justiça. Fica aqui o nosso agradecimento e a nossa gratidão por essa casa. Muito obrigado, boa Nós noite. que agradecemos, doutor Alex. Eu recebi, ouvi as suas ponderações e estou aqui fazendo essa concessão com os votos dos colegas. Muito obrigada, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Fiquem todos com Deus. Habeas corpus, número 063, 1240, 42, 2025, número 35 do roteiro extra-pauta, da desembargadora Ângela Tereza Godinho. A senhora teria alguma coisa a falar? Eu tenho que abrir, espera só um minutinho. Desembargador, a senhora olha para mim com esse olhar assim, tão incisivo. Eu vou já ver se eu tenho algo a falar ou se eu me calo para sempre. Peraí. 6310 240. Sim, excelência. Eu acho que sim, sim. Prossigamos. Então, paciente Iago Silva Viana, advogado Francisco Thiago Salles Ferreira, em sala. Sim, excelência. Pronto, doutor Thiago, o senhor dispõe de 15 minutos. Obrigado. Venho aqui, neste momento, já passou das 18 horas, né? Uma boa noite aos excelentíssimos senhor desembargador e desembargadoras, na pessoa da desembargadora presidente Silva Soares de Sá Nóbrega, a desembargadora Vanja Fontinelli Pontes, a desembargadora relatora do presente habeas corpus, Ângela Tereza Godinho Carneiro Chaves, e o desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Também venho dar boa noite ao representante do Ministério Público, o senhor Pedro Casimiro, e a secretária doutora Thais, e aos demais colegas advogados presentes no presente ato. Vamos aos fatos. Senhores desembargadores, excelentíssimos senhores desembargadores, cabe aqui à defesa fazer uma linha do tempo dos fatos, já que a tese para o habeas corpus é o excesso de prazo, certo? Com relação ao crime imputado ao hora paciente Iago Silva Viana, trata-se de participação em organização criminosa e falsificação de documento. Tá? Essas investigações iniciaram por volta de janeiro a fevereiro de 2024, tendo como primeiro relatório da polícia a data de 4 de julho de 2024, no qual o presente relatório informa que não existem fatos que possam afirmar que o hora paciente participasse de qualquer organização criminosa ou tivesse praticado algum crime. Tá? Esse é o primeiro relatório, em 4 de julho de 2024. A prisão do Iago se deu em 29 de novembro de 2024. Tá? Desde então, ele está preso, desde o dia 29 de novembro de 2024. Foi agendado a audiência de instrução para o dia 4 de 6 de 2025. Contudo, a audiência foi remarcada por ausência das testemunhas de acusação. Foi remarcada para o dia 26 de agosto de 2025. Tá?
Após isso, um ponto a salientar. Após o oferecimento da denúncia, no dia 17/3, porque é uma data importante, dia 17/3 de 2024, o juízo primário recebeu a denúncia e decidiu pelo desmembramento do processo quanto ao réu Gessiano, certo? E a marcha processual prosseguiu com relação aos outros 2 acusados. Essa data é importante. Após a audiência de instrução, foi apresentado os memoriais finais pelo Ministério Público no dia 17/9 de 2025. E as defesas do Iago, na minha pessoa, e a Defensoria Pública, logo em seguida apresentaram os memoriais finais, com data de 17/10 de 2025, certo? O processo deveria seguir para julgamento. Contudo, por erro da secretaria, um equívoco, foi solicitada a intimação do réu Gessiano para que apresentasse memoriais finais. Contudo, já havia decisão, há quase um ano, de desmembramento contra esse réu, certo? A defesa do Iago se manifestou informando que já existia essa decisão de desmembramento quanto ao réu que estava sendo intimado para apresentar memoriais. Tá? Contudo, a vara novamente manda intimar o réu Gessiano para que este agora indicasse o novo patrono para apresentar seus memoriais. Novamente, a defesa do Iago se manifestou informando que já existiu uma decisão de desmembramento contra esse réu. Foi enviado essa manifestação para parecer do Ministério Público, no qual esse também deu parecer para o desmembramento do processo, com relação ao Gessiano. O processo foi concluído para a decisão interlocutória do desmembramento que já existe no processo no dia 11 de novembro de 2025. Já estamos em fevereiro de 2026 e o processo continua concluído para a decisão interlocutória para determinar o desmembramento. Quase 90 dias e a decisão de desmembramento ainda não foi realizada, que já era para ter ocorrido, era a sentença, porque todo esse tempo já há um prazo razoável para que a sentença fosse emitida. Tá? No parecer do Ministério Público, que eles emitem um parecer negativo contra a ordem de habeas corpus, eles fundamentam a seguinte questão, certo? A pluralidade de réus, que faz o processo ser complexo, a garantia de ordem pública, certo? E fundamentam que não existe prazo excessivo, com fundamento na súmula 52 do STJ, por já ter ocorrido a audiência de instrução, certo? Vamos delinear porque esses fundamentos não se sustentam, tá? Com relação à pluralidade de réus, cabe destacar que eram 3 réus inicialmente, certo? Contudo, houve a decisão de desmembramento e permaneceram 2 réus. Esses 2 réus, prontamente, sempre que necessário, apresentaram suas manifestações e participaram de todos os atos. Então, não há de se destacar que existe alguma complexidade por conta de 2 réus, certo? Com relação à garantia da ordem pública, excelências, vamos destacar. O próprio relatório da polícia informa que não tem condições de indicar que o ora paciente Iago Silva Viana tenha cometido qualquer crime.
É tanto que eu juntei também aí no pedido de habeas corpus o depoimento do policial responsável pelo relatório, no qual, quando a defesa faz a pergunta se é possível indicar que o Iago participe de alguma organização criminosa ou tenha falsificado algum documento, ele mesmo informa que não tem como afirmar essa situação contra o paciente. Portanto, não se sustenta o fundamento de garantia da ordem pública, tendo em vista que não é possível nem imputar um crime ao ora paciente. Então, qual o risco a garantia da ordem pública o paciente traz, tendo em vista que esse não é possível imputar nenhum crime a este acusado, certo? Com relação à súmula 52, é possível superar essa súmula do STJ, entendimento até da própria corte, no recurso ordinário em habeas corpus 10.1070, quando há um excesso injustificado do judiciário na aprovação da sentença, o que vem ocorrendo. Já havia uma decisão de desmembramento desde março de 2025, de novembro de 2025 a fevereiro, a presente data, fevereiro de 2026, o processo ainda está concluso para uma decisão interlocutória para o desmembramento do processo, novamente, certo? Fato esse que não é justificável trazer toda essa demora, pois 90 dias é suficiente para ser determinada uma sentença, talvez estaremos aqui julgando uma apelação criminal. Contudo, ainda estamos aguardando a vara de organizações criminosas determinar novamente o desmembramento do processo. Enquanto isso, o réu já está preso lá, o paciente está preso lá, desde novembro de 2024, aguardando uma sentença, da qual os policiais informaram que não tem capacidade de informar que ele tenha praticado algum desses dois crimes, certo? Qual seja o de integrar uma organização criminosa ou de falsificar documento público, certo? Ferindo diversos princípios constitucionais, certo? Quais sejam a razoável duração do processo, o devido processo legal, a presunção de inocência do acusado e a dignidade da pessoa humana. Porque, querendo ou não, ele está preso lá há mais de um ano, sem que tenha provas suficientes para uma condenação. Tá? Diante desses argumentos, Excelência, a defesa vem rogar pelo relaxamento da prisão preventiva do paciente Iago, com a imediata expedição de alvará de soltura, caso não seja o entendimento subsidiariamente que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, certo? Cabe destacar que quando o réu foi preso, sua esposa estava grávida, e esse não teve oportunidade nem sequer de participar do nascimento do filho, por uma acusação que não tem provas no processo que corroborem para a sua condenação. Certo? Essa é a manifestação da defesa, Excelências. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigada, doutor Iago. Ao Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público mantém o parecer firmado nos autos. Obrigada, doutor Pedro Casimiro. Relatora, desembargadora Ângela Tereza. Muito grata, Excelência, parabenizando o doutor Tiago por sua sustentação oral. Eu peço licença para ler apenas as razões de decidir. O excesso de prazo não se configura quando a marcha processual se revela compatível com a complexidade da ação penal, a pluralidade de réus e a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, sobretudo em ações penais envolvendo organização criminosa. Encerrada a instrução criminal, com realização de audiência e apresentação de memoriais pelas partes, está superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo nos termos do entendimento simulado
do STJ, como disse Sua Excelência Advogada, a súmula 52. A dificuldade de localização e citação do corréu foragido constitui uma circunstância apta a justificar eventual dilação temporal, não podendo ser imputada como desídia do Poder Judiciário. A ausência de reavaliação 90ª da prisão preventiva não enseja por si só a revogação automática da custódia, tratando-se de prazo impróprio, sendo suficiente a demonstração de que a medida foi reavaliada em decisões recentes, como ocorrido no caso concreto. A pretensão de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não merece conhecimento, por se tratar de reiteração de pedido já apreciado e rejeitado em habeas corpus anterior, sem a demonstração de fato novo relevante, incidindo a preclusão consumativa e a coisa julgada material. Mostra-se, contudo, cabível a concessão de ordem diversa, de ofício, para determinar o efetivo cumprimento da decisão de folhas 336 e 340 dos autos originários, para que se ultime o desmembramento do feito em relação ao corréu foragido, a fim de se evitar dilações indevidas e assegurar a razoável duração do processo. Um argumento muito enfatizado nesta sustentação oral. Por fim, que a autoridade impetrada expressa nos autos desmembrados novo expediente citatório, porque nós observamos, doutor Tiago, a notícia no sistema CEU de que o corréu Antônio Gessiano da Silva Alves deu entrada em 13 de janeiro deste ano em Itaitinga 2, oriundo da unidade prisional de Caucaia. Eu ainda estou já sugerindo ao juízo de origem que, quando desmembre em relação ao seu paciente, ele já providencie a citação no sistema prisional, já para evitar dilação, né? Desta forma, conheço parcialmente da ordem e de ofício, concedo ordem diversa para que o desmembramento seja realizado com urgência, como voto. Obrigada, desembargadora Ângela. Como vota, desembargador Jaime? Obrigado, Excelência. Eu acompanho integralmente a relatoria. Eu também acompanho o voto da relatora e, portanto, eu proclamo o resultado por unanimidade, ordem parcialmente conhecida e na extensão cognoscível concedida nos tempos do voto da eminente relatora. Muito obrigada, doutor Iago. Boa noite. Tiago, Excelência. Iago é o paciente. Tiago. Pronto. Eu falei Tiago, depois outra pessoa falou Iago, agora Tiago está falando. É porque Iago é o paciente, é meio parecido e O confunde. Tiago, Tá? Então, uma boa noite, tá? noite. Excelente semana para todos. Para o seu também. Próximo processo tem uma pendência de uma procuração, habeas corpus número 063062552, número 1 do roteiro extra pauta. Paciente Francisco Raí Pereira de Souza, advogada doutora Jéssica Maria Rodrigues de Lima. Doutora Jéssica, novamente, habeas corpus número 063062552, 2025, número 1 do roteiro extra pauta. Francisco Raí Pereira de Souza. Como eu disse, tem uma procuração pendente. Doutora Jéssica, vou proclamar o resultado por unanimidade, ordem parcialmente conhecida e na extensão cognoscível denegada nos votos da relatora. Próximo HC, último HC de sustentação oral do caso, habeas corpus número 062001151, 2026. É da relatoria do desembargador Jaime Medeiros Neto. É o número 53, desembargador Jaime. É porque ele saiu um pouco aqui da rota. 53, exatamente. E agora estamos aqui, doutor Luiz Átila, já vejo presente. Paciente Francisco Gleison Carneiro Teixeira. Boa noite, doutor Átila. Boa noite, doutores. Pronto, o senhor dispõe de 15 minutos. Obrigado. Boa noite a todos que acompanham a Quarta Câmara. Permita-me cumprimentar pela ilustre desembargadora presidente desta Câmara. Na sequência, cumprimentar o desembargador relator, doutor Jaime Medeiros Neto, cumprimentar a doutora Vângela Fontinelli, cumprimentar também a doutora Ângela Gondim,
a defensora, a doutora Wanda, que se encontra aqui presente também, e o doutor Pedro Casimiro, que há muito tempo não vejo, desde as épocas da 6ª Vara Criminal, lá na comarca aqui de Fortaleza, que por lá há muito tempo passou, junto com o doutor Eduardo de Castro Neto. Boa noite a todos. Excelências, eu não fui o impetrante deste habeas corpus, quem impetrou foi uma colega, a doutora Doris Kelly Gonçalves Cavalcante, que de fato é a patrona nos autos principais deste processo, onde figura como réu, no caso, ora paciente, Francisco Gleison Carneiro Teixeira. Excelência, a gente sabe que a via do habeas corpus é muito estreita e devemos, sempre que possível, não adentrar no mérito. Porém, conforme alegado aqui pela doutora, os principais argumentos aqui para a concessão do habeas corpus seriam exatamente as condições pessoais do acusado, né? E querendo ou não, ela faz aqui no habeas corpus alguns comentários a respeito da situação que levou à prisão do acusado, né? Questiona-se também aqui as condições em que ele foi preso, né? Eu sei que isso são situações a serem conhecidas e analisadas pelo juízo do conhecimento da origem lá da 3ª Vara Criminal da comarca de Fortaleza. Porém, a doutora Doris Kelly, perdão, aqui argumenta da desnecessidade da prisão preventiva, arguindo aqui, ainda neste caso, embora ainda um pouco prematuramente, a presunção de inocência do acusado, alegando que o mesmo se colocou desde o início do processo em negar a autoria dos fatos a ele imputados. Há uma situação a ser realmente questionada, que o fato se deu em decorrência e a identificação dele e o envolvimento dele maior em si seria em um veículo do qual estaria alugado em nome dele, o que não seria uma situação muito comum, a pessoa alugar um veículo em nome próprio para praticar, né, crimes, o que facilitaria eventuais identificações e até mesmo a possibilidade de vir a responder pelos fatos criminosos que a eles são imputados. Há uma alegação de que o veículo tenha sido emprestado e estaria com terceiras pessoas, mas houve aqui uma certa confusão em relação à questão também de um eventual reconhecimento, mas há a negativa veemente por parte do paciente com relação às práticas criminosas a ele imputadas, né? A conveniência da instrução criminal, ele que é um cidadão que não tem antecedente criminal, tem residência fixa, ele é músico, inclusive foi anexado aos autos aí inúmeros encartes de shows onde ele é cantor de forró, então ele tem uma atividade profissional, eventualmente, nesse caso, ele estava fazendo Uber, por esse motivo acabou sendo preso nessa situação. A aplicação da lei penal com certeza estaria resguardada caso a liberdade dele for concedida com a aplicação de medidas cautelares, já que existem meios para que ele possa, em liberdade, procurar os meios adequados e necessários para produzir a sua defesa de forma ampla e restrita. Sabemos, excelências, e muito tem sido debatido, inclusive, em várias sessões neste próprio tribunal, de que a situação de população carcerária no nosso estado ela é preocupante, né? Existem aí esforços por parte dos juízes da Vara de Execução Criminal para tentar diminuir a população carcerária do nosso estado, inclusive com várias matérias de que existe a possibilidade de que cerca de 2.000 presos sejam colocados em liberdade em decorrência de um eventual mutirão carcerário, sabendo que esses 2.000 presos nem chegariam nem perto da quantidade necessária de vagas para que pudessem todas as pessoas que estão em condição assim extremamente precárias, em cela de 6 pessoas terem 18 pessoas, em 8 terem 20, e a medida extrema, sempre que puder ser evitada, deveria ser adotada por nós todos. Muitas das vezes nós temos observado que a medida extrema tem se tornado a regra e não a exceção, quando na realidade a medida extrema seria a exceção e não a regra. Porém, a defesa, como todos os advogados que estiveram aqui hoje, pleitearam e combateram um bom combate no sentido de fazer com que esse tribunal também faça uma autorreflexão sobre os índices de habeas corpus que são impetrados neste tribunal, sobre os índices de medidas de concessão de liberdade, diante de que os advogados, em sua grande maioria, procuram exercer um bom trabalho, proporcionar aos seus clientes
com o maior empenho e o maior zelo, tudo que é possível no sentido de fazermos com que o direito deles sejam reconhecidos, ou pelo menos ouvidos, diante de outras pessoas que não têm essa mesma sorte de terem advogados particulares que possam fazer suas defesas, mas que é cada vez mais difícil as concessões de liberdade. Não digo em relação ao tribunal, mas eu digo em relação ao geral, com relação a essa necessidade de se fazer algo pela sociedade como um todo. Porém, os direitos individuais estão sendo cada vez mais colocados em segundo plano, alegando-se sempre em relação à questão do perigo à ordem pública e outros demais argumentos que sempre são genéricos em prol da sociedade. Excelências, a vida, como eu disse, a vida pessoal do paciente é extremamente boa, tem residência fixa no Distrito da Culpa, trabalho lícito, existe a possibilidade de aplicação de medidas cautelares, entre elas até a tornozeleira eletrônica, e o que a defesa requer nesses casos aqui é que esse tribunal permita que o acusado possa responder em liberdade a acusação que contra ele é impetrada, sabedor que é do compromisso que este tribunal tem com as coisas da justiça e da minha parte como advogado, sempre haverá e sempre houve o máximo respeito às decisões desse tribunal, e eu sou do tipo de pessoa que, se não concordo com qualquer decisão, eu procuro os meios legais e não faço disso um martírio ou até mesmo achar que algo está devidamente errado. Eu só apenas compreendo, entendo e, se não concordar com a decisão, obviamente, e se me couber recurso, assim irei até o final, até as últimas consequências. Mas, senhores, só para complementar, a decisão de um magistrado do desembargador Raimundo Donato Silva foi, no primeiro momento, de negar a medida liminar. Depois houve uma segunda decisão da lavra do doutor Francisco Jaime, havendo aqui uma redistribuição, apresentadas as informações da comarca da autoridade coatora, ou mesmo em pequenos parágrafos, conseguiu resumir o processo como um todo, até porque é um processo que ainda, de uma certa forma, um tanto quanto recente. O parecer do Ministério Público, ele se manifesta pelo não conhecimento com relação à parte do constrangimento ilegal por ausência de indício de autoria e pelo conhecimento e a denegação com relação ao pedido de liberdade do acusado. A defesa se põe neste ponto contrário, e com todo respeito à manifestação da Procuradoria de Justiça, entendendo que apresenta o paciente condições pessoais favoráveis ao deferimento do presente pedido, e tem mais delongas, até porque me tornaria repetitivo. A defesa pede e espera deferimento dos termos do pedido de habeas corpus. Era o que tinha a requerer a defesa. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Átila. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, primeiramente eu queria só saudar o doutor Luiz Átila. Há muito tempo que a gente não se via, atuamos muito perante a sexta vara criminal. E só dizer que eu acompanho o parecer já efetuado nos autos. Muito obrigada, doutor Pedro. Agora, com a palavra, o excelentíssimo relator, desembargador Jaime Medeiros Neto. Obrigado, excelência. Meus cumprimentos ao doutor Átila Bezerra por seu esforço defensivo. Faço a leitura do verbete da ementa, que assim está projetado: direito penal e processual penal, habeas corpus, roubo majorado, latrocínio tentado, receptação, prisão preventiva, tese de negativa de autoria, inadequação da via eleita, necessidade de revolvimento fático probatório, não conhecimento, fundamentação idônea da custódia cautelar, gravidade concreta da conduta, dado o modus operandi, pluralidade de vítimas, emprego de arma de fogo e veículo de apoio,
risco de reiteração delitiva e periculosidade acentuada. Paciente que já responde à ação penal por violência doméstica. Necessidade da segregação para garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis, irrelevância. Medidas cautelares diversas, insuficiência. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, denegada. É o voto que ponho ao crivo dos meus pares. Obrigado, senhor. Obrigado, desembargador Jaime. Eu já havia proferido meu voto e eu acompanho Vossa Excelência. Como voto da desembargadora Vanja. Da mesma forma, senhora presidente, acompanho o relator. Por unanimidade, a ordem parcialmente conhecida e, na extensão cognoscível, denegada nos termos do voto do eminente relator. Doutor Átila, muito obrigada. Boa noite. Ô, doutora, perdão. Eu que agradeço. Boa noite a todos e bom trabalho, viu? Uma boa noite a todos. Boa noite. Próximo processo é da desembargadora Vanja, um recurso em sentido estrito. 02045558, é o número 36 da pauta número 2. Recorrente AEF é a advogada doutora Jéssica Maria Rodrigues de Lima. Recurso em sentido estrito, 02045558. AEF, doutora Jéssica Maria Rodrigues de Lima. Presente. Passarei a ler o resultado. Decisão por unanimidade, recurso conhecido e desprovido nos termos do voto da eminente relatora. Próximo processo. Apelação criminal é de minha relatoria. Revisão da desembargadora Vanja. Apelante José Bento de Oliveira Filho, advogado doutor Bruno Henrique. Presente, doutor Bruno. É apelação criminal 0201-75537, número 26 da pauta número 2. Doutor Bruno Henrique Gomes Araújo. Passarei a ler o resultado. Por unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da eminente relatora. Próximo processo, apelação criminal popular 16, porque já foi 17, agravo de execução penal número 0771-700-62-2014, número 109, da pauta 2, do desembargador Jaime Medeiros Neto. Agravante é Odair José Ferreira do Nascimento. Advogado doutor Francisco Ayrton Amorim dos Santos, que eu já sei que está aqui presente. Boa noite já, né? Boa noite. O senhor dispõe de 15 O Estatuto do Idoso não valeu, né, doutora? Hã? O Estatuto do Idoso não prevaleceu. Mas o senhor pediu, o senhor solicitou. Quando o senhor estiver presente assim, o senhor quiser, o senhor solicita, que a gente faz, viu? Tá certo, tá certo. Boa noite a todos. É um direito, não é? É um direito que o senhor tem. Boa noite a todos. Prosseguir. A doutora Vanja, ao doutor Jaime, relator, doutora Silvia Soares, doutora... A primeira foi a doutora Vanja, doutora Ângela Pedro, doutora Ângela Gondim, defensora pública, a diretora, e o nobre doutor Pedro Casimiro. É preponderante mencionar que a postulação pleiteada pelo senhor Odair, ele tem um direito garantido, porque esse procedimento está totalmente prescrito no que o ilustre procurador também acatou e entendeu que a ponderação realizada por nós tem direito ao paciente à liberdade, o agravante. Assim, em pequenas palavras, a gente deseja dos senhores e das senhoras que concedam o benefício pretendido pelo senhor Odair. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Ayrton. Com a palavra o Ministério Público.
Senhora presidente, o Ministério Público mantém o parecer já firmado e saudações ao doutor Francisco Caíto Amorim dos Santos. Recíproca verdadeira, excelência. Pronto. Agora, passando a palavra ao ilustre relator. Obrigado, excelência. Cumprimentando o doutor Caíto Amorim, passo a leitura do verbete. Desculpe. Direito penal e processual penal, agravo em execução, recurso defensivo, pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, acolhimento quanto ao crime de roubo, extinção da punidade, pleito de desclassificação do crime de tráfico para o porte de drogas para consumo pessoal, inviabilidade, circunstâncias do contexto fático probatório não se encaixam nos parâmetros fixados no tema 1208 do Supremo Tribunal Federal. Inaplicabilidade da tese ao caso concreto. Recurso conhecido e parcialmente provido. Parcialmente provido porque, digo aqui nas razões de decidir, que o processo número 048-3852, dígito 26 de 2011, transitou em julgado em 24 de 11 e aplicou ao réu a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão. De acordo com o quanto da pena aplicada, a prescrição se operaria em 12 anos. Nessa conjuntura, considerando a inexistência de início de cumprimento de pena, não incidem marcos interruptivos na contagem do prazo prescricional, de modo que deve ser reconhecida a extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão executória das penas aplicadas na forma do artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Quanto ao outro crime, isso não se verifica. É o voto, excelência, que ponho ao crime dos meus pais. Obrigada, desembargador Jaime. Eu já tinha proferido o meu voto e acato o voto de Vossa Excelência para me acostar a ele. Como vota desembargadora Vângela, né? Vângela. Obrigada, senhora presidente. Acompanho o voto do relator. Muito obrigada, doutor Ayrton. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigada. Próximo Fico processo. Boa noite. Apelação criminal número 020254644-2024. É o número 15 da pauta número 2. Está em segredo de justiça. É de minha relatoria. Apelante I da SO, advogado Antônio Rodrigues de Oliveira Neto. E também tem doutor Pedro Ilmar César Carneiro Júnior, presente. Sim, excelência. Eu não estou identificando. Peraí. O doutor Pedro Ilmar. Identificando aqui a câmera. Pronto. Os dois estão presentes? Não, excelência, somente eu mesmo que vou fazer a sustentação. Ótimo. Então, o senhor dispõe de 15 minutos a partir de agora. Obrigado, excelência. Inicialmente, gostaria de cumprimentar com uma boa noite, já estamos passando das 6 horas. Este é o Egrégio Tribunal de Justiça, inquisitos desembargadores, nobre procurador de justiça. Bom, com brevidade, que a defesa técnica do réu busca, com o presente recurso apelatório, a sua absolvição em razão do princípio do indúbio pro réu, exatamente pela fragilidade do conjunto probatório. Inicia-se falando que, de forma lógica e em uma linha razoável pelos últimos julgamentos em crimes que envolvem a natureza sexual, a palavra da vítima tem um valor probatório diante das demais provas. No entanto, nobres desembargadores, é um entendimento recente em vários outros tribunais, inclusive aqui do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, também já do Superior Tribunal de Justiça, que a palavra da vítima necessita de um lastro probatório para que se fundamente uma condenação. No presente caso, o que se verifica é exatamente o oposto. As provas que foram colacionadas no processo ou a falta dela, elas condizem com
uma contradição do depoimento da vítima e da sua genitora, que é a única testemunha nessa ação penal. Bom, esclarece também ainda que o réu foi condenado pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, crime de ameaça e do descumprimento de medida protetiva. Iniciando pelo crime de ameaça, cabe aduzir que não existe outra prova a não ser o depoimento da vítima. Não existe, em todo o relato da vítima, ela não colacionou alguma conversa que havia com o WhatsApp, alguma outra testemunha que tinha verificado esse tipo de ameaça ou qualquer outra prova nesse sentido. Há de se esclarecer ainda que as provas referentes às demais infrações que ele foi condenado, novamente, despreza-se a redundância, mas elas vão demonstrar exatamente que carece de presunção de veracidade do depoimento da vítima de sua genitora. Inicialmente, com relação ao crime de lesão corporal. Ela aduz que foi internada num período que estava grávida, quando, poucos dias antes dessa internação, né, nos dias 16 e 21 de fevereiro de 2024, ela teria sido agredida com algumas agressões físicas na região das costas e teria provocado inchaços e sangramentos também. Ocorre que, nobres desembargadores, o relatório, os documentos hospitalares, mais precisamente nas folhas 129 a 223, que foi o do Hospital Regional Norte de Sobral, como também, novamente, com o retorno inicial no Hospital Municipal aqui da cidade da comarca de 1º grau, as folhas 549 a 553, em nenhum momento foi relatado qualquer tipo de lesão. Inicialmente, na avaliação do prontuário da paciente, ela informou que não havia apresentado nenhum tipo de sangramento, que não tinha nenhum hematoma. Posteriormente, ao ser transferida para a unidade de Sobral, ela afirmou ainda que foi admitida sem queixas. Durante todo o período de internação, houveram várias análises da evolução clínica, onde, novamente, tudo registrado sem qualquer relato da vítima sobre qualquer tipo de agressão. Posteriormente, houve ainda uma avaliação social, onde ela informa expressivamente que não foi vítima de violência doméstica. No entanto, o que ocorreu após retornar do hospital, ao ter, né, uma discussão, um desafeto com o seu companheiro, este tendo informado que não ficaria mais no relacionamento com a vítima, surgiram essas denúncias em seu desfavor. Ele, propriamente no depoimento da genitora da vítima, ela informa ainda que ele teria a fama de, com a antiga companheira, ter praticado algum tipo de violência doméstica que não se verificou durante o processo, durante todo o procedimento da persecução penal. Em contrapartida, nobres desembargadores, ainda foi informado para fundamentar a condenação do réu no crime de descumprimento de medida protetiva, que ele, exatamente com base no próprio relato da vítima, que em um momento posterior, já com a vigência e já com a notificação da medida protetiva, ele teria abordado a vítima em um bar local, no mercadinho do senhor José Antônio, onde ele teria puxado a vítima pelo braço e a ameaçado de morte. Contudo, o proprietário do estabelecimento comercial, que foi ouvido tanto na fase do inquérito, como em juízo, afirmou de forma categórica que nunca presenciou o fato relatado, nem sequer conhece o réu, ou seja, sequer o via nas redondezas do seu estabelecimento. A sentença ora combatida, a respeitável sentença ora combatida, nobres desembargadores, ela utiliza
como fundamentação que o depoimento da vítima ele está lastreado com prova técnica. No entanto, não existe prova técnica, não existe exame pericial, não existe nada que comprove as agressões. Pelo contrário, simplesmente existem testemunhas que não conseguiram comprovar a veracidade dos depoimentos. Existiram relatórios médicos, prontuários médicos que não comprovaram nenhum tipo de lesão quando a vítima afirmava que tinha sido agredida, ou seja, corroborando com a versão do réu, que sempre foi a mesma, em fase de inquérito policial, em fase judicial, e jamais mudou em nenhum sentido. Continuando, há de se destacar ainda que todo o cenário processual indicam que, na verdade, inexistiu o delito criminoso, pois os elementos trazidos não são capazes de corroborar com o depoimento da vítima. Portanto, busca-se com a presente apelação que a aplicação do entendimento da jurisprudência das cortes superiores, que somente é possível condenar, de fato, utilizando o depoimento da vítima como um valor probatório maior, no entanto, com um lastro probatório que sequer indique um indício da veracidade de suas versões. Os relatos da vítima foram inconsistentes de todo modo. Há de se destacar, por exemplo, que a genitora afirma que no âmbito do relacionamento, residia na casa de parede colada com o casal. No entanto, durante todo o relacionamento, a genitora jamais fez qualquer tipo de denúncia ou comentou com vizinhos, ou não existe sequer vestígio sobre qualquer possibilidade de desavenças entre o casal. O que existiu de fato foi simplesmente o réu, ao tentar sair do ambiente familiar, já tendo em vista a não aceitação da sua companheira, foi acusado falsamente por um crime que ele não cometeu. Sendo assim, nobres desembargadores, de forma breve, busca-se a absolvição do réu, tendo em vista a fragilidade probatória, né, a aplicação do princípio do indúbio pro réu, que as provas técnicas, as únicas provas técnicas realmente produzidas nos autos, elas demonstraram que não houve nenhum tipo de agressão à vítima. Encerro aqui minhas alegações. Muito obrigada, doutor Pedro. Senhora Presidente. Agora a outro Pedro, doutor Pedro Cassimiro. Senhora Presidente, eu só fiquei numa dúvida, que o nobre defensor, ele lança sempre a dúvida sobre a existência do laudo. E no parecer do Ministério Público, sobre 729, no final, ele consta que há um laudo, sim. A sentença recorrida fundamentou-se adequadamente nesse ponto, consignando que a materialidade delitiva está devidamente comprovada através do laudo pericial de folhas 54 e 55. Então, existe, além dos depoimentos, existem provas da prática delitiva. Então, eu mantenho o parecer firmado pelo procurador Luiz Antônio. Muito obrigada, doutor Pedro. Agora passarei aqui a leitura da ementa, que está bastante elucidativa. Direito penal, apelação penal, criminal, lesão corporal, ameaça, descumprimento de medidas protetivas, contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, pleito de absolvição por insuficiência probatória, impossibilidade, palavra da vítima, prova oral, atestado médico, acervo probatório harmônico, condenação mantida, recurso conhecido e improvido. Eu vou
Passar diretamente para as razões de decidir. A materialidade delitiva se encontra consubstanciada nos depoimentos apresentados em sede administrativa e obtidos em juízo. No tocante à autoria, não pairam dúvidas de que o réu foi autor das práticas delitivas em questão, vez que as provas acostadas aos autos são conclusivas nesse sentido. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando prestada de forma firme, coerente e em harmonia com o restante das provas orais produzidas, sendo apta por si só a sustentar o decreto condenatório. O relato da ofendida descreveu detalhadamente agressões físicas, violência psicológica e coerção para manter relações sexuais, além de restrições impostas pelo apelante. O conjunto probatório confirma também o descumprimento de medidas protetivas, quando o réu se aproximou, segurou-a pelo braço e a intimidou. A mãe da vítima confirma agressões físicas e sexuais praticadas pelo réu, relatadas por sua filha, afirmando que ela sofria violência durante as relações, era empurrada e tinha os cabelos puxados. Impacto no cotidiano da ofendida, que passou a depender de acompanhamento psicológico e da presença da mãe para atividades básicas. Os relatos colhidos demonstram que o apelante agredia a vítima por ciúmes, empurrando-a contra a parede, torcendo-lhe o braço e usando violência para constrangê-la a manter relações sexuais. Os prontuários médicos comprovam que ela buscou atendimento hospitalar no período das agressões, compatível com seu relato e com a prova testemunhal. A vítima declarou que o réu a intimidava constantemente, afirmando que a mataria ao sair da cadeia e que só não a agredia mais porque ela morava perto da mãe. Comportamento da ofendida, marcada por medo, isolamento e medidas em sua rotina, confirma a gravidade e a veracidade das ameaças, afastando qualquer possibilidade de absolvição. Foi prolatada a decisão que determinou o afastamento do apelante e proibiu sua aproximação a menos de 200 metros da vítima. Apesar de devidamente notificado em 4 de março de 2024, ele a abordou em 2 de abril de 2024, segurando-lhe o braço e questionando o motivo do pedido das medidas, caracterizando o descumprimento. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido. É assim que voto. Como vota a desembargadora Vanja? Acompanho Vossa Excelência. Como vota a desembargadora Ângela? Confirmo a votação provisória, Excelência. Acompanho a relatoria. Por unanimidade, recurso conhecido e desprovido nos termos do voto da relatora. Muito obrigada, doutor Pedro Ilmar. Muito obrigada. Excelência. A próxima seria uma apelação que houve uma desistência formal. Confirma, doutora Thaís? Sim. 028411925, número 51 da pauta, que seria da desembargadora Vanja, que por unanimidade o recurso foi conhecido e provido nos termos do voto da eminente relatora. Próximo é uma apelação criminal, minha relatoria 0480-715-36-2011, número 19 da pauta número 2, Segredo de Justiça. Revisora desembargadora Vanja, apelante L.A. Daes, advogado Dr. José Nilton Rocha Lopes. Em sala. Apelação número 19 da pauta número 2, apelante L.A. Daes, advogado Dr. José Nilton Rocha Lopes. Já passo para o consequente resultado. A decisão por unanimidade, o recurso foi conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatora. Próximo processo, apelação criminal, relatoria do desembargador Jaime, número 154 da pauta, desembargador Jaime, da pauta número 2, Segredo de Justiça. Apelante FBFDS, advogado Marcos Paulo Silva Borges, 0200-43927-2022. Doutor Marcos em sala. FPFDS, advogado Dr. Marcos Paulo Silva Borges. Conforme regimento, já passo para o próximo processo e aqui declarando por unanimidade, o recurso foi conhecido e desprovido nos termos do voto do eminente relator. Agora, o último processo da noite, é isso, sustentação oral, confirma. Apelação criminal número 0272-689,
47/2022, 806, número 132 da pauta número 2, e da relatoria do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, e eu já vejo aqui, doutor Vitor Emanuel. Patrick, excelência. Pronto, o senhor está. Pronto, doutor Patrick Chaves Pessoa, que vai defender aqui em nome do apelante Lucas Guimarães Paz. Confere? Isso, excelência. Já foi subestabelecido nos autos. Ótimo. Então, o senhor dispõe, boa noite, o senhor dispõe de 15 minutos. Obrigado, excelência. Excelência senhora desembargadora presidente, doutora Silvia, na pessoa de quem cumprimento os demais membros dessa corte, sem antes cumprimentar o eminente relator, pela brevidade, sou rápido nos cumprimentos, e sendo a última sustentação da noite, posso me autoproclamar aqui inimigo do fim, acredito, e vou ser objetivo não pelo cansaço que todos estamos, mas porque o caso é simples e não exige maior desdobramento. Pois bem, excelência, a situação aqui trata-se de uma apelação criminal para tentar destituir uma sentença condenatória. Há duas teses na apelação criminal que foi interposta e subscrita pelo eminente colega Vitor Coelho, que me concedeu a honrosa missão de fazer essa sustentação, mas eu vou me ater aqui a uma delas e a principal, que é a de absolvição. Qual foi a situação aqui? O ora apelante, o senhor Lucas, estava em um velório de um amigo dele, numa situação lá que ele já tinha sido assassinado, esse amigo, e durante esse velório se aproximou um carro, aparentemente um carro lacrado, e desceram pessoas desconhecidas. Você já está num velório de um amigo que foi assassinado, e a própria polícia narra que quando eles desceram desse carro, várias pessoas correram. Não foi apenas o apelante, várias pessoas. Quando o apelante correu, ele se dirigiu a uma residência. Nessa residência, ele tentou pular o muro, a polícia já o abordou lá na frente, e quando gritaram polícia, polícia, aí ele parou e se submeteu à ordem de parada da polícia, porque até então ele pensava que eram pessoas que estavam tentando aumentar ali o número de mortes, até porque a comunidade onde ocorreu o suposto delito aqui, de porte de arma de fogo com a numeração suprimida, é conhecida por crimes dessa natureza. Pois bem, o que aconteceu? Dentro dessa casa, em que ele teria se evadido e teria pulado o muro, a polícia encontrou uma pistola com alguns carregadores. Essa pistola, ele alega não ser dele pelo seguinte motivo. Primeiro, que era a primeira vez que ele entrava naquela residência. Segundo, ele não conhecia a dona da residência. Terceiro, essa dona da residência prestou depoimento nos autos, dizendo que locou para uma terceira pessoa e nem sequer conhecia o Lucas, ou seja, de fato, era a primeira vez em que ele se aproximava daquele local, então, portanto, não poderia ter deixado aquela arma ali. E é por isso, excelências, que a defesa nega a autoria dos fatos, em corroboração com o depoimento do réu, com o depoimento da própria dona da residência, que era uma terceira pessoa que tomava posse daquele local. Portanto, requer-se o provimento do apelo para que seja declarada a absolvição do ora apelante. Muito obrigado e devolvo a palavra, excelência. Muito obrigada, doutor Patrick. Passando a palavra ao Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público mantém o parecer já firmado nos autos. Agora devolvo a palavra ao desembargador. A devolução é porque foram tantas vezes que eu fui o relator que eu estou lhe devolvendo a última vez essa noite. Desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Obrigado, excelência. Cumprimentando o doutor Patrick por sua sustentação. Faço a leitura do caput da emenda. Direito Penal e Processual Penal, apelação criminal, porte e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Crime de perigo abstrato. Autoria e materialidade comprovadas por depoimento de policiais prestados em juízo e pelo auto de apresentação e apreensão. Credibilidade do testemunho policial, quando harmônico e sujeito ao contraditório. Desnecessidade de perícia para a configuração do delito. Alegação defensiva de ausência de provas e de dúvida razoável afastada. Impossibilidade de absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso 5º e 7º do CPT. Pedido subsidiário de desclassificação para o artigo 14 da Lei 10.826. Inviabilidade. Supressão da numeração do armamento, equiparação legal à arma de uso restrito, independentemente do calibre ou da classificação vigente à época. Incidência do artigo 16, parágrafo 1º, inciso 4º, do Estatuto do Desarmamento. Jurisprudência do STJ e do TJCE em consonância.
manutenção da condenação, recurso desprovido. É o voto que ponho à análise dos meus pares. Obrigado. Muito obrigada, desembargador Jaime. Eu acho que esse assunto até, vamos ver se é ali com a desembargadora Ângela, a gente até teve um pouquinho da pauta de ontem nessa questão, né? Arma, numeração suprimida, etc. E eu fiz aqui a análise e acompanho Vossa Excelência. Como vota a desembargadora Vângela? Obrigada, senhora presidente. É verdade, ontem, inclusive, no voto, eu tenho o mesmo pensamento do desembargador Escossa Fava. E no caso dos presentes autos, eu verifiquei que essa arma ela tem uma origem ilícita. Então, observado isso, apesar de não estar no recurso e nem no voto, mas eu verifiquei que ela tem uma origem ilícita e tem um crime antecedente. Aliás, a origem ilícita ela já está comprovada. Ela tem um crime antecedente, por isso eu acompanho o voto do relator. Obrigada, desembargadora Ângela. Por unanimidade, o recurso foi conhecido e desprovido dos termos do voto do eminente relator. Muito obrigada, doutor Patrick. Obrigado, excelência. Boa noite e espero que um bom descanso a todos. Obrigada. Agora passemos aos votos pedidos de vista. Número 04, da pauta 02, apelação com marca de calcaia, da minha relatoria, pedido de vista da desembargadora Ângela. Em mesa, desembargadora? Sim, excelência. No mármore. Inclusive, eu disponibilizei o voto com certa antecedência para a ciência de todos. Na verdade, esse processo eu pedi vista porque está sob a minha relatoria um outro processo, que apura, em tese, um esquema de organização criminosa bem amplo, e que, de alguma forma, essa decisão poderá gerar alguma repercussão nesta outra ação penal que eu já sou relatora preventa por conta dos habeas corpus. Então, de forma bem sucinta, o voto visto está disponibilizado, eu acompanho Vossa Excelência. Na verdade, é uma absolvição em primeiro grau, o recurso é do Ministério Público, Vossa Excelência condenou pelo tráfico de drogas, mas aplicou aos recorrentes, aos recorridos, o tráfico privilegiado. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência no sentido de reformar a sentença absolutória e condenar por tráfico. A minha dissonância com a máxima vênia diz respeito ao reconhecimento do tráfico privilegiado e eu quero só ler a partezinha do voto em relação a isso. Embora os apelados sejam tecnicamente primários, a vultosa quantidade de entorpecente apreendida, 2,2 toneladas de maconha, acondicionadas em 2.511 tabletes, aliada à logística empregada, afasta por completo, a meu ver, a figura do pequeno traficante eventual. A estrutura montada para a guarda da droga revela um planejamento empresarial e profissional. A fim de se ter noção da quantidade de maconha apreendida, observe-se a foto divulgada na apreensão, onde se trata de uma verdadeira montanha de entorpecentes. Coloco a foto aqui para que a gente tenha o contato visual da quantidade de droga apreendida. Na sequência, eu digo que foi feita a alocação de um móvel específico para o depósito da droga, mediante um contrato formal de 24 meses, o que demonstra, a meu sentir, a dedicação à atividade criminosa. Aliado a isso, temos a contratação do pagamento de um aluguel mensal no valor de R$ 3.850, somado ao aporte inicial de R$ 7.700 a título de caução, fatos que evidenciam a capacidade financeira e um suporte logístico incompatíveis com quem não integra de forma efetiva uma organização criminosa. Ressalto nesse ponto que, apesar de o referido contrato de locação ter sido efetuado com a pessoa de nome Luiz Carlos de Oliveira dos Santos, a proprietária do galpão
esclareceu perante o delegado de polícia, nas folhas 144, que a sua conversa a fim de viabilizar a realização do contrato se deu através de conversa telefônica com pessoa que possuía na descrição do contato o nome de Rafael, coincidindo assim com o nome de um dos apelantes, na verdade é de um dos apelados, Rafael Costa da Silva. Registro ainda que o apelado Gleidson Ismael de Souza foi preso no interior do veículo que era utilizado por si para o transporte e distribuição da droga, tendo o citado apelado firmado o contrato de locação do referido veículo no dia anterior à prisão. Aqui está o contrário. Eu estou lendo o que eu vou retificar, que ele não é apelante, ele é apelado. No veículo no dia anterior à prisão, desembolsando de imediato R$ 1.400 referentes a uma semana de aluguel, R$ 600 e mais a caução de R$ 800. Dessa forma, é imperativo ressaltar que o afastamento da causa de diminuição da pena do parágrafo 4º, artigo 33 da Lei Antidrogas, nesse caso concreto, não se apoia meramente na quantidade de entorpecente apreendido, porque Vossa Excelência condenou, não aplicou a quantidade da droga na primeira etapa, não é, da dosimetria da pena, mas, deixa eu ver só isso. Deixa eu ver aqui. Espera aí, desembargadora. Só me ver aqui uma coisa. Sim, e disse que não poderia utilizar, de acordo com a jurisprudência, a quantidade e a variedade de drogas para afastar o tráfico. De fato, se fosse só esse o fundamento, eu concordaria com Vossa Excelência. Eu estou tentando demonstrar aqui no voto vista que o que apoia o meu entendimento de afastamento do tráfico privilegiado não é só essa quantidade, não é somente a quantidade de 2 toneladas de maconha, mas toda essa logística que envolveu a operação, né? Um contrato de locação de um galpão, porque, afinal de contas, para guardar essa quantidade de droga, precisa de um espaço, né, grande. O carro que foi utilizado supostamente não, nós já estamos, eu estou cansada, viu, gente? Nós já estamos no juízo de culpabilidade. Esse carro que foi utilizado também mediante locação, tudo revelando realmente um contexto que, a meu ver, afasta aquela ideia do traficante de primeira viagem, né, daquela pessoa que está eventualmente ali no tráfico. Então, ressalto que o aparato financeiro para alocação de imóveis e automóvel e a gestão de mais de 2 toneladas de maconha impede o reconhecimento do privilégio, uma vez que resta comprovada a dedicação a atividades criminosas e a integração à estrutura organizada de distribuição de drogas. Trago aqui alguns julgados do STJ, inclusive de outubro do ano passado, falando exatamente no modus operandi da empreitada criminosa, mais outro do Superior Tribunal de Justiça também, 3 julgados do STJ. Então, diante da magnitude da empreitada, que envolveu toneladas de substância ilícita e vultosos valores para a alocação da referida droga em local seguro para sua distribuição, além da alocação de veículo para a garantia de sua distribuição, entendo que os apelados não preenchem os requisitos cumulativos do artigo 33, parágrafo 4º. Portanto, inexistindo o preenchimento dos requisitos legais, tem que se afastar a causa. E aqui passo a dosimetria, fazendo igual a Vossa Excelência na primeira fase, mantendo a basilar em... em 5 anos de reclusão, no patamar mínimo, da mesma forma que Vossa Excelência fez. Na segunda fase, eu até reconheço a confissão de forma parcial em relação a um dos corréus, mas deixei, da mesma forma que Vossa Excelência, deixei de aplicar por conta do entendimento da súmula 231. E na terceira fase, é exatamente nessa fase somente nessa que eu me afasto do voto de Vossa Excelência, afastei
o tráfico privilegiado e mantive a pena final no mesmo patamar da pena base. Vossa Excelência reduziu, aplicou o tráfico e usou a quantidade para modular o valor, né? Não usou o tráfico privilegiado em sua fração máxima. Preservo o mesmo regime que Vossa Excelência colocou, semiaberto, e é assim que eu voto. É uma divergência parcial somente quanto à terceira fase. E eu vou retificar aqui, desembargadores, aqui onde tem apelante, eu vou colocar apelado, porque foi um... não é, porque como eu vi já o equívoco, eu já fui lendo, já fui lendo da forma que é correta, eu já vou agora mesmo fazer a retificação. Desembargadora Ângela, tem-se aqui uma sentença absolutória, né, em relação à abordagem, etc. e tal. Eu já entendi pela condenação, vi elementos para isso, e a quantidade realmente salta aos olhos, né, diante de várias jurisprudências, apliquei daquela forma, mas vendo aqui as suas considerações, realmente, o tráfico privilegiado depende da quantidade, digamos assim, mas você precisa ter em mente que é um novel no crime, é uma pessoa que está se iniciando ali, e não tem como se dar realmente, verificando sobre essa questão, sobre esse prisma que Vossa Excelência aqui trouxe com relação, inclusive, ao aluguel, quer dizer, existe toda uma situação no entorno desse depósito. Não foi só um depósito encontrado, é um depósito que foi realmente, houve um aluguel, houve toda uma formalização, todo um planejamento, que realmente não parece ser uma coisa, agora vendo sobre essa ótica, que não me parece realmente ser uma coisa de um iniciante. Me parece, sim, um crime perpetrado por uma organização criminosa. Então, dessa forma, aqui tem várias camadas, né? Como hoje a gente costuma dizer nas narrativas, que também é outra palavra que se costuma dizer muito hoje. Mas aqui eu vou me acostar ao entendimento de Vossa Excelência para aderir a essa divergência com relação ao privilegiado. E eu sempre lembrando, já que a gente está em debate, desembargadora Silvia, que o voto de Vossa Excelência, ele não se distanciou da orientação jurisprudencial no sentido de que Vossa Excelência fez uma dosimetria tecnicamente correta, aplicou a basilar no mínimo, levou a quantidade e a quantidade e a natureza da droga para a terceira fase, para modular a fração do tráfico privilegiado. Apenas eu penso que realmente não há, na minha forma de interpretar os fatos e de ler os autos, como reconhecer, ou melhor, como afastar uma habitualidade. Essas informações que Vossa Excelência trouxe realmente de outros processos também em andamento, com relação de sua relatoria também, houve essas informações, alguma coisa assim, com relação a esses andamentos, mesmo que isso não traga alguma coisa aqui para a gente, vamos ver, formalmente, mas a estrutura está bem óbvio que realmente a meu sentir. Veja bem, desembargadora, eu não utilizei ação penal em curso por conta do tema 1139. Realmente a circunstância. Mas foi o que eu acabei de dizer, né? Apesar de trazer essa informação, muito embora a gente não possa utilizá-la mais, né, atualmente, mas todas essas outras questões que foram trazidas, eu acho que sim, caracteriza o tráfico sem o privilégio. Então, eu me acosto ao voto de Vossa Excelência e eu pergunto à desembargadora Ângela como vota. É enriquecedor o debate. E eu acho que os argumentos que a desembargadora Ângela trouxe, eles definem muito bem a necessidade da reformulação do voto. E como Vossa Excelência, desembargadora Silvia, fez essa reformulação acompanhando o que disse a desembargadora Ângela, eu já tinha votado com Vossa Excelência, eu continuo com o voto, com a adesão da mesma forma. Então, passamos ao resultado.
Não, é recurso conhecido e, no caso, o recurso foi do Ministério Público, né? É recurso conhecido e provido nos termos da eminente relatora. Só isso. Na relatora. Não, é provido. Agora, o próximo processo é um processo de vistas que eu pedi semana passada para fazer eu queria fazer uma pequena investigação, uma dúvida que eu tive com relação aos menores, no caso, que estavam acompanhando o assalto. Teria sido dito que eles não foram sequer processados, né? Não tiveram uma instauração de um procedimento, não um processo de procedimento, mas tiveram, sim. Eu observei e eles tiveram. Mas aí, procurando ver com mais objetividade, eu verifiquei, existe alguma contradição no depoimento, aquele caso realmente do rapaz do Uber, existe alguma contradição, foi pelo telefone, não, eles foram lá em casa e tudo, mas os dois rapazes sempre ou inocentam, né, dizem que realmente ele não tinha nada a ver com a situação. Vejo também a situação a questão da abordagem do carro, que quando chegou, o carro ficou parado, esperando que eles terminassem, e depois um voltou para dentro do carro e o outro seguiu, e o carro seguiu atrás. Inclusive, a vítima disse, não sei porque que ele ficou ali, mas ele ficou, ninguém sabe, não tem como saber, e o que ele diz que é porque ficou, porque teria sido coagido a isso, a ali ficar, porque eles estavam supostamente armados. Então, nesse sentido, por ter essa dúvida com relação a isso, eu conheci do recurso e fiz pelo provimento, de uma forma bem objetiva, apelação criminal roubo majorado, corrupção de menores, réu, motorista por aplicativo, contratação para realização de corrida, alegação de desconhecimento prévio da prática criminosa, autoria não comprovada, insuficiência de provas, observância do princípio do indúbio pro réu, recurso conhecido e provido. Como eu fiquei nessa dúvida, realmente eu optei por essa decisão. Como vota a desembargadora Ângela? Bom, desembargadora Ângela, nesse caso, né? eu acompanho o prudente tirocínio, a sua forma de ver. Integralmente, desembargadora Silvia. Muito obrigada. Desembargadora Ângela? Não há como eu divergir. Acompanho também. Obrigada. Então, por unanimidade, recurso conhecido e provido os votos da relatora. Bom, nós temos ainda 2 processos que não foram totalmente votados. Um está pendente, que é o 115 da pauta 2, é um recurso, é um res, desembargadora Vanja, que está faltando o voto de Vossa Excelência. A senhora vai Qual é o pedir? número? É o número 115 da pauta número 02, recurso de distrito 0050 507 74, da relatoria do desembargador Jaime. Desembargadora Silvia, eu não estou achando aqui. Qual é o número, por favor? 00-505-07 74. É o RES. Recurso de distrito. É o 115 da pauta, né? Está aqui embaixo. Acho que tem uma cartinha. A senhora pedindo vista, Vossa Excelência pedindo vistas, é isso? Exatamente, Confirma? é esse mesmo. É esse mesmo. Pronto. Pedido de vista, suspenso por julgamento, pedido de vistas da desembargadora Vanja. Certo. Ainda se tem alguma proposta? Alguém tem algum aniversariante? Hoje? A quantidade de processos julgados, 244 processos julgados nessa tarde e noite. Nada mais havendo a tratar, agradecendo o doutor Pedro aqui conosco até essa hora. Muito obrigada, doutor Pedro. Obrigado, doutor. A defensora nos deixou um pouco mais cedo, mas agradecendo a defensoria. Desembargador Jaime, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Eu quero saber se o simpatia. microfone melhorou. Melhora e
Ele tem uns Melhor altos e que olha. baixos. É porque é o fio que é curto, desembargador, aí fica mais distante. Desembargador Jaime, degustamos um ACPIP, um bolo delicioso, Vossa Excelência nos mandou, viu? Ah, sim, ó, desembargador, muito bem. Merci. Deus, eu agradeço Era essa a minha menção no final era um voto de agradecimento. eu agradeço o mimo que me foi deixado, já soube, lá no meu gabinete, por uma das superpoderosas, uma castanhazinha muito bem equilibrada, que eu tratarei logo de resgatar. Obrigado, desembargadora Evângela, obrigado, minhas queridas colegas. Eu tenho aqui uma indagação, vou pedir também fazer uma moção pelas minhas castanhas no meu gabinete. Eu trarei, com certeza, na próxima semana, as castanhas para os dois. Eu me lembrei do desembargador Jaime, porque ele manifestou aqui, veio me perguntar onde eu comprava e que ele era um devoto. Não se né? preocupe, eu sempre Mas, com certeza, eu trarei para as duas. Mas o fornecimento já vem aqui para a sessão, está ótimo. Castanha é a minha base alimentar. Muito obrigada, doutora Thaís. Muito obrigada, Alex, aqui conosco. Leandro, aqui até essa hora. Paulo Henrique ali também. Vive forte. Mas o seu Edson ganhou de você da última vez, viu? Muito obrigada a todos aqui presentes, tá certo? Reforçando os agradecimentos. Boa noite. Boa noite. Até a próxima semana. Estamos encerrando. Declaro encerrada a presente sessão.